gente! Hoje a gente vai continuar fazendo resolução de exercícios de limites usando as propriedades. O primeiro vídeo dessas aulas, a gente listou algumas das propriedades e resolveu alguns exercícios utilizando alguma daquelas propriedades. Hoje, a nossa aula vai tratar só de resolução de exercícios utilizando essa propriedade aqui, que o limite de uma função de x elevado na n, quando x tende a A, é igual ao limite de f de x quando x tende a A, todo esse valor elevado na n. O que essa propriedade nos diz? Ela diz que, se eu calcular o limite dessa função elevada na n, é a mesma coisa que eu calcular o limite da f de x só, e o resultado desse limite eu elevar na n. Então, todos os exercícios de hoje eu vou resolver dos dois jeitos. Primeiro eu vou resolver por esse, e depois o segundo jeito eu vou resolver por aqui. E daí eu vou mostrar pra vocês que tanto faz um ou outro, todos os exercícios, eles chegam no mesmo resultado. Lógico que aqui a única restrição que a gente tem é que esse expoente aqui ele seja positivo. Então, tendo em vista que a gente vai usar essa propriedade, a gente vai começar a fazer a resolução de exercício por esse aqui. A gente tem que o limite da raiz cúbica de 2x mais 3 quando x tende a 4. Eu quero calcular esse limite aqui. Só que eu tenho uma função que envolve raiz cúbica. E aqui a minha propriedade me diz que é uma função elevada a um expoente. Mas isso não quer dizer que o exercício fique mais difícil. Porque existe uma propriedade das raízes que ela me fala o seguinte: se eu tenho a raiz enésima de 1a elevado na m, isso aqui é igual a a na m sobre n. Então, se eu tenho uma raiz de n e m quaisquer, então uma raiz eu consigo transformar num número elevado a um expoente numa boa. Então, vale tanto a ida como vale também a volta. Lógico que aqui tem que ser diferente de zero. Então, no nosso exercício, a gente tem 2x mais 3 elevado ao 1, e a raiz é cúbica. Então, a gente consegue escrever desse jeito. Então, como é que vai ficar? Essa minha raiz, ela fica sendo 2x mais 3 elevado a 1/3. Então, a partir do momento que eu escrevi ela assim, eu consigo resolver usando essa propriedade. Tá, vamos lá, então. Então, eu quero calcular o limite de 2x mais 3 na 1/3 quando x tende a 4. Então, a primeira parte da propriedade, o que a gente faz? A gente só pega esse valor aqui e joga na função, que é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Então, isso aqui vai nos dar 2 vezes 4 mais 3 na 1/3. 2 vezes 4, 8, mais 3 elevado na 1/3. 8 mais 3 é 11 na 1/3. Que a partir do momento que eu cheguei aqui, agora eu uso a volta e escrevo raiz cúbica de 11. Agora, a segunda parte me diz o quê? Que eu vou calcular o limite da f de x e pegar o resultado do limite e elevar na n. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, a segunda parte vai ficar o limite de 2x mais 3, quando x tende a 4, elevado na 1/3. A gente já sabe que esse limite vale raiz de 11. Raiz cúbica de 11. Então, quando eu fizer por aqui, eu também tenho que chegar no mesmo valor. Então, vamos lá. A partir do momento que eu tenho isso aqui, eu posso jogar o valor do 4 dentro do x. Então, vamos lá. Isso aqui vai me dar 2 vezes 4 mais 3 elevado na 1/3. Isso aqui vai me dar 2 vezes 4, 8 mais 3 na 1/3, que isso aqui me dá 11. Na 1/3, que usando a volta de novo, eu chego em raiz cúbica de 11. Então, eu fiz dos dois jeitos e a gente chegou no mesmo resultado. Então, é isso mesmo, a propriedade realmente vale e tanto faz o jeito que a gente escolhe para resolver. Só um comentário aqui,
Aqui, se você quiser, também pode separar em 2 limites da soma e usar as propriedades anteriores. Só que como aqui é uma função polinomial, a gente já viu que a função polinomial é só aplicar o valor que o x tende dentro do polinômio. Então é isso. Então o resultado desse nosso limite inicial realmente vale raiz cúbica de 11. O segundo exercício que a gente vai resolver é esse, o limite de 3x mais 2 elevado a 2/3 quando x tende a 7. Se vocês perceberem, ele já está nesse formato, né? O limite de uma função elevado ao número natural. Então, é só começar a resolver e a gente não precisa mexer em nada. Então, fazendo do primeiro jeito, o que a gente faz? A gente só pega o 7 e aplica no valor da função. Então, isso aqui vai me dar 3 vezes 7 mais 2 elevado na 2/3. Então, 3 vezes 7 vai me dar 21 mais 2 elevado na 2/3. Então, 21 mais 2 vai me dar 23 elevado na 2/3. Agora, utilizando a propriedade de raiz anterior, a gente pode transformar isso aqui em raiz cúbica de 23 ao quadrado. Então, a gente já sabe que esse limite vale isso aqui. Mas agora eu vou fazer do outro jeito, só para confirmar que a propriedade realmente funciona. Então, vamos lá. Fazendo do outro jeito, a gente tem que o limite de 3x mais 2, quando x tende a 7, elevado a 2/3, a gente sabe que isso aqui tem que ser igual a raiz cúbica de 23 ao quadrado. Mas agora a gente vai resolver assim. Então, aqui a gente aplica o 7 aqui direto. Então, vai ficar que o limite disso aqui é 3 vezes 7 mais 2 elevado na 2/3. 3 vezes 7, 21 mais 2 elevado na 2/3. 21 mais 2, 23 elevado na 2/3, que é exatamente raiz cúbica de 23 ao quadrado. Então, a gente sabe que o limite disso aqui é mesmo raiz cúbica de 23 ao quadrado. O próximo exercício que a gente vai resolver é esse, é o limite da raiz quadrada de x ao quadrado menos 2x mais 11 sobre 4x mais 3 quando x tende a 2. De novo, a gente vai usar essa propriedade aqui. Então, antes de mais nada, eu tenho que arrumar essa função aqui para ficar com um expoente. Vamos lá, então. Então, aqui eu sei que tudo isso aqui é elevado na 1 e aqui eu tenho o índice 2. Então, eu consigo escrever isso aqui como sendo x ao quadrado menos 2x mais 11 sobre 4x mais 3, tudo elevado na 1/2. Agora, a gente consegue usar essa propriedade aqui, né? Porque agora a gente tem uma f de x elevado na n. Então, vamos calcular primeiro desse jeito aqui. Então, a gente vai ter o limite, quando x tende a 2, de x ao quadrado menos 2x mais 11 sobre 4x mais 3 elevado na 1/2. Então, do primeiro jeito, a gente só pega o 2 e substitui em cada lugar do x. Então, vamos fazer isso. Vai dar 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 mais 11 sobre 4 vezes 2 mais 3. Tudo elevado na 1/2. Então, 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 2 é 4. Então, aqui, cancela. 4 menos 4, 0. Então, em cima sobrou 11 sobre 4 vezes 2, 8. Isso aqui vale 8. 8 mais 3, 11, elevado na 1/2. Então, isso aqui é 1. 11 sobre 11 é 1, elevado na 1/2. Na realidade, usando a propriedade das raízes, isso aqui é raiz quadrada de 1, que a gente sabe que vale
1. Então, o limite disso aqui tudo no começo vale 1. Agora, fazendo pelo outro jeito, que é esse lado aqui, eu vou ter que chegar em 1 também. Então, vamos lá. Então, o limite de x ao quadrado menos 2x mais 11 sobre 4x mais 3, quando x tende a... Tudo isso aqui elevado na 1/2. Então, aqui, se vocês quiserem, vocês podem separar em dois limites e usar a propriedade da divisibilidade e depois elevar a 1/2 também vai dar 1. Mas como eles são funções polinomiais, a gente pode aplicar o valor aqui direto. Então, vai ser 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 mais 11 sobre 4 vezes 2 mais 3. Tudo isso aqui elevado a 1/2. Então, se vocês forem ver, isso aqui é exatamente isso aqui. Então, isso aqui vai dar 4 menos 4, a gente cancela, vai dar 11 sobre 4 vezes 2, 8, mais 3, 11, elevado na 1/2. Isso aqui vai dar 1 na 1/2, que é igual a raiz de 1, que é igual a 1. Então, realmente, bateu de novo o mesmo resultado. Então, o limite disso aqui vale 1. O último exercício que a gente vai fazer hoje é esse aqui, que é o limite da raiz cúbica de ln de e na 2x menos 3 sobre x mais 1, quando x tende a 4. Então, de novo, a gente tem essa propriedade aqui. E eu vou fazer também dos dois jeitos para mostrar para vocês que a gente também vai chegar no mesmo resultado. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que a gente faz é transformar isso aqui numa potência. Então, isso aqui tudo está elevado a 1. Então, essa raiz fica ln de e na 2x menos 3 sobre x mais 1, tudo elevado na 1/3. Então, agora a gente vai calcular o limite. Então, a gente quer o limite de ln de e elevado na 2x menos 3 sobre x mais 1 na 1/3, quando x tende a 4. Então, a gente vai substituir o 4 direto no valor de x. A gente vai ficar com ln de e na 2 vezes 4 menos 3 sobre 4 mais 1 na 1/3. Então, 2 vezes 4, 8, menos 3, 5. Então, aqui em cima a gente fica com ln de e elevado na 5ª sobre 4 mais 1, 5, elevado na 1/3. Agora, eu não sei se vocês se lembram, mas existe uma propriedade de logaritmo neperiano que é o seguinte, que ele diz o quê? Ele diz que ln de e na n é igual a n vezes o ln de e. E por definição, ln de e vale 1. Então, isso aqui só vale n. É isso aqui que a gente vai aplicar aqui para resolver o exercício. Então, isso aqui vai ficar 5 vezes ln de e sobre 5 na 1/3. ln de e vale 1. Então, a gente troca isso aqui por 1. Vai ficar 5 sobre 5 na 1/3, porque 1 vezes o 5, sobra só o 5 aqui em cima. Então, isso aqui é 1 na 1/3, que é igual a raiz cúbica de 1, que vale 1. Então, todo esse nosso limite inicial, na realidade, vale 1. Então, quando essa função aqui se aproxima do valor 4, o resultado dessa função aqui se aproxima de 1. Então, a gente já viu que o limite dessa função vale 1. Agora, eu vou resolver desse jeito aqui. E vou mostrar para vocês de novo que vai dar 1. Então, vamos lá. É só aplicar esse valor aqui dentro e depois elevar a 1/3, né? Que a gente quer isso aqui agora.
Tá, então aplicando 4 aqui, a gente vai ficar com ln de e na 2 vezes 4 menos 3 sobre 4 mais 1. Isso aqui tudo elevado na 1/3. 2 vezes 4, 8, menos 3, 5. Então, ficamos com ln de e elevado na 5ª sobre 4 mais 1, 5. Tudo isso aqui elevado na 1/3. Então, usando a propriedade de novo, o 5 vem pra cá. 5 vezes ln de e sobre 5 elevado na 1/3. Então, ln de e vale 1, 5 sobre 5 também vale 1. Então, isso aqui é 1 elevado na 1/3, que é igual a raiz cúbica de 1, portanto, vale 1. Então, de novo, fazendo pelos dois jeitos, a gente chega no mesmo resultado do limite, o que comprova realmente que o limite daquela função inicial era 1. Então, a nossa aula acabou por aqui. Então, a gente viu que os exercícios de hoje a gente resolveu todos usando essa propriedade. Então, a gente viu que realmente essa propriedade funciona e tanto faz usar esse jeito como esse jeito, o limite é o mesmo resultado. Os próximos vídeos que a gente vai fazer, eles vão abordar as outras propriedades de limites e também não só algumas propriedades de limites, mas eu vou trazer para vocês também alguns exercícios que não precisam necessariamente usar propriedade. Mas existem algumas coisas de matemática básica que a gente aprende na escola que a gente consegue aplicar aqui em cálculo e resolver o limite de uma maneira mais simples. O que a gente faz? A gente pega algum jeito de simplificar a expressão ou fator comum, alguma dessas coisinhas que a gente já viu na escola, que a gente consegue usar aqui para simplificar a nossa função e transformar num limite bem mais tranquilo de resolver. Então aguardem que daqui a pouco vão ter mais novidades. E não esqueçam de se inscrever no canal. Qualquer dúvida, mandem pra gente que a gente responde o mais rápido possível. A gente vai fazer um vídeo explicando o resultado. E curtam aí. Tchau!